Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Hoje estamos ao ar livre para falar de um tema bastante interessante, né? Como planejar aí o seu orçamento e com base em imprevistos, né? Muitas vezes acontece de você ter um imprevisto e aí como arrumar dinheiro para fazer isso daí? Para isso nós vamos conversar com o Wilton Vieira, que é especialista em orçamento, em planejamento do orçamento, e está aqui ao meu lado. Você pode já conferir ele aqui. Tudo bem, Wilton? Obrigado pela presença. Obrigado, Rubens. É um prazer estar falando com a TV Câmara hoje e no programa Na Ponta do Lápis. Como fazer então para que a pessoa tenha essa precaução aí? Vai que acontece algum imprevisto, o que ela deve fazer? Eu acho que é um pouco mais sistêmico o problema quando a gente fala de endividamento, né? Hoje a população brasileira ela está passando por um momento de endividamento muito grande e de inadimplência muito grande, até por conta de todos os males do coronavírus. Mas alguns dos pontos principais é aquela velha máxima, né? Não gaste mais do que você ganha, né? Não seja uma pessoa perdulária. Para você poder lidar com esse tipo de imprevisto, você tem que ter uma reserva de emergência, né? Se você tiver essa reserva de emergência, você consegue lidar com isso. A reserva ideal é de 3 a 6 meses do seu padrão de vida, da média das suas despesas mensais. Mas para fazer isso daí, você tem que controlar mês a mês. Sem sombra de dúvida, né? E aí a gente tem dois cenários, né, Rubens? A gente tem o primeiro cenário da pessoa que já está endividada e a gente tem aquele cenário da pessoa que ainda não está endividada, né? Que ainda tem um respiro ali. Da pessoa que está endividada, acho que o primeiro ponto é justamente ela não ter orgulho e assumir essa situação. Um dos grandes males é que as pessoas elas entram no negacionismo, né? E aí elas começam a negar a situação delas e vão empurrando com a barriga. Inclusive elas não comunicam com o marido, com a esposa, com os cônjuges, com as pessoas que moram junto e todo mundo acha que o negócio está normal. Então dividir essa situação com aqueles que moram com você e com aqueles que participam da sua estrutura financeira é crucial para que você consiga sair desse momento tão crítico. O importante é botar todo mundo na conversa, né? Tratar o dinheiro como um assunto da família toda. Exatamente. Até porque em conversas como essa acabam aparecendo estratégias, né, de como diminuir os gastos e também como aumentar as receitas. Vamos dizer que a pessoa está lá controlada com seus gastos mensais, tudo certinho, bonitinho, mas aí de repente acontece um imprevisto justamente. Bom, bateu o carro, precisa gastar um dinheiro no conserto ou precisa fazer uma reforma dentro da casa. O que a pessoa deve fazer? Se ela tiver uma reserva financeira... Se ela não tiver uma reserva financeira. Se ela não tiver uma reserva financeira, perfeito. Quais são as possibilidades hoje, né? Porque é tão importante quanto você saber quanto você gasta e as suas despesas, é também adquirir uma receita que seja condizente, né? Existem algumas possibilidades. Ou você, né, se o cenário for emergencial, você tem que recorrer à sua rede de contatos, né? Tem que recorrer à sua rede de contatos e você também, se você estiver numa situação positiva, ajude aquelas pessoas que não estão numa situação positiva assim. Existe um negócio no mercado financeiro, uma expressão que chama-se risco moral, né? Você tem que tentar entender o porquê que aquela pessoa entrou naquela situação. Ela entrou naquela situação simplesmente pelo fato dela gastar mais do que ela deveria, ou ela entrou naquela situação porque realmente foi algo que aconteceu, como uma batida de um carro, por exemplo, um imprevisto que aconteceu. Então, uma vez entendido isso, você determina se você estiver bem, se você vai ajudar aquela pessoa ou não. Então, identificar na sua rede de contatos quem pode te ajudar e também identificar novas fontes de receita, novas fontes de reserva financeira, né? Assim como também lidar de uma forma adequada com seus gastos e esse espaço que você tem ali, você realmente investir e poder ter essa reserva financeira, cultivar essa reserva financeira, para justamente diante de imprevistos como esse, você não passar nenhum aperto, digamos assim. Muitas vezes a pessoa ela recebe o salário dela, os ganhos dela com base no trabalho, e ela vai utilizando para pagar uma conta, para acertar uma outra questão, enfim. E aí o que sobrar no fim do mês ela resolve guardar esse dinheiro. O correto seria isso ou já na hora que pegar já guardar alguma coisa? Perfeito. Eu costumo falar o seguinte, Rubens, quem guarda só aquilo que sobra, lá na frente vai ter um prato de sobras, né? Então, o que o brasileiro ele tem que entender? E aí tem até uma regrinha para isso, né? Que é a receita 50, 30, 20, né? O que é a receita 50, 30, 20?
Uma vez que você identificou realmente quanto você ganha, né, quando você entende realmente qual que é a sua receita líquida, e aí tem um problema muito grande porque os seletistas, né, os assalariados, eles não sabem exatamente quanto eles ganham, né? Eles ganham uma receita mensal ali, eles pegam o faturamento bruto, eles abatem de cabeça alguma coisa, eles assumem aquilo como uma receita base. E os autônomos, muitas vezes, quando fazem a sua receita base ali, quando compõem a sua receita base, eles acreditam, na verdade, na média do mês, né, do que eles fizeram no ano, eles pegam a média mensal e isso não lida com as oscilações de receita. Uma vez entendido quanto você ganha, você tem que entender que além da conta de luz, além da conta de água, uma das primeiras contas que você tem que pagar é para si próprio, né, para si mesmo. Então você tem que entender quanto que você quer poupar, e a gente fala que 30% é o ideal. Quanto que você vai investir numa reserva de emergência, quanto que você vai investir num fundo pensando no médio e longo prazo e quanto que você vai investir, por exemplo, na parte de seguros, para poder se proteger em questões de outros imprevistos, por exemplo, relacionados à saúde. 50% são para as despesas básicas, né? Luz, água, IPTU, aluguel. 30% tem que ser diversificado em ativos financeiros e 20% é justamente aquele dinheiro que você usa para poder curtir, né? Um clube, uma academia, hobbies, lazer. E aí, se a pessoa está com aquele orçamento apertado, vale a pena refazer as contas para ter esse espaço, esse ganho, para que haja a possibilidade do investimento? Sem sombra de dúvida. Dessa porcentagem. Sem sombra de dúvida. O que acontece? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: ninguém despenca de montanha, a gente sempre cai em pedra pequena. Então as pessoas elas não colocam as despesas na ponta do lápis. Uma vez que elas não colocam na ponta do lápis, aquilo que elas não controlam de forma adequada, elas não conseguem melhorar. Então eu sempre indico, né, um aplicativo, algumas pessoas gostam de planilha, ou outras pessoas utilizam até o caderno, mas um mecanismo de controle dos seus gastos. Anote tudo o que você gasta. No final do mês você faz uma análise daquilo. E aí você vai sentir várias decepções nesse momento, tá? Você vai ver ali a mensalidade da academia, que você não vai há 3 meses, mas você continua pagando. Você vai ver que você está pedindo comida no meio da semana no delivery, gastando 100, 120 reais, como se aquilo fosse algo normal. E aí você consegue ver ali vários buracos em que você pode atuar. É impressionante isso. Um dos pontos mais interessantes, eu acho que uma das estratégias mais interessantes é você definir uma meta mensal e desdobrar isso numa meta diária. Um exemplo, imagine que você fala assim, não, eu vou gastar 800 reais por mês de almoço durante a semana. Isso significa que você tem direito a 26 reais por dia. Determinou aquela meta, está almoçando ali e gastou 26 reais, ou ao longo do dia você já gastou 26 reais. Aquele cafezinho de 4 reais que antes parecia inofensivo, você vai cortar. Essa é a questão da disciplina. Sem disciplina e controle você não consegue equilibrar suas finanças. E aí você vai perceber o seguinte, que a sua despesa, de repente, como um milagre, ela cai consideravelmente. E aí esse dinheiro que você consegue economizar, você já consegue aplicar de uma forma mais inteligente. É o que a gente fala aqui todas as vezes no quadro Na Ponta do Lápis, né? Botar realmente na ponta do lápis todas as contas, anotar tudo aquilo para você se conhecer, né? Conhecer os seus próprios gastos, para não entrar numa dívida, né? Inclusive, falando a respeito de endividamento, né? A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que foi divulgada em fevereiro, mostrou que o Brasil bateu o recorde atingindo 66,5% das famílias, tendo 24,8% do público endividado. Estou até lendo para não perder o mote da coisa. Existe essa questão do endividamento e da inadimplência, né? É preciso estar atento a isso. Sim, sem dúvida. Você mencionou bem, né? São 2 coisas diferentes. O endividamento é o acesso a crédito que você tem e é uma parcela que você escolhe pagar. Muitas vezes na compra de um carro, na compra de um imóvel, seria ilusório, seria utópico, né? Se eu falasse assim, compre uma casa à vista. A grande maioria da população não tem essa possibilidade. Então, o endividamento é algo importante, né, se você utilizar o crédito de modo inteligente. A inadimplência já é quando você não consegue pagar a parcela ou as parcelas que você se comprometeu a pagar. Então, realmente é um cenário que a gente está passando por conta da pandemia, né? E um dos públicos que tem sido mais afetados com isso são justamente os idosos. Por quê? Porque os idosos eles têm acesso a créditos consignados, né, atrelados à previdência deles, e eles têm se tornado pilares financeiros importantes dentro de casa. Isso é um problema. Os idosos eles têm cada vez mais sendo vítimas de golpes financeiros e cada vez mais
eles têm se transformado em pilares financeiros da casa que buscam justamente ajudar aquelas pessoas, aquela unidade familiar, né? Então, infelizmente, é uma realidade hoje no Brasil. E é importante a gente ter essa noção também de saber cuidar exatamente do dinheiro para não acontecer justamente um imprevisto, como a gente disse no começo, e aí se perder nas contas. Hilton Vieira, desculpa, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Rubens, muito obrigado. É isso, o quadro Na Ponta do Lápis vai terminando por aqui, mas você sabe, né? A gente está sempre voltando na tela da TV Câmara para trazer novas dicas e informações para você cuidar bem do seu dinheiro. Na próxima semana eu volto com muito mais para você. Grande abraço, até lá, tchau!